Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, que bacana, vamos continuando nossa leitura aqui, né? A gente, no encontro passado, né, estava falando sobre essa necessidade do analista se haver com questões, assim, da falta de sentido, né? Enfim, da necessidade que a gente tem, às vezes, de não ficar tentando encontrar sentido no caos, que justamente o caos ele precisa ser reconhecido, né? Então, enfim, a gente vem assim do movimento desse do brincar, né? E eu acho que hoje algumas outras coisas vão ficar claras, né? Vão ficar claras. Eu vou já começar o compartilhamento da tela e a gente já começa a nossa leitura. Bom dia. Bom dia. E aí vocês me interrompam no momento que vocês acharem necessário. Eu só vou ler esse finalzinho aqui, né? Do parágrafo, que foi que a gente parou na semana passada, e aí a gente dá prosseguimento. Então, é ele falando aqui, uma oportunidade de repouso foi perdida, né, devido à necessidade que o terapeuta teve de encontrar sentido onde este não existe, né? Então, o paciente pôde repousar por causa de um fracasso na provisão ambiental, desfazendo o senso de confiança. Sem perceber, o terapeuta abandonou seu papel profissional, pois se esforçou exageradamente para ser um analista perspicaz e encontrar ordem onde há apenas caos. Ou seja, a gente sabe que, enquanto analista, a gente sente também uma certa angústia, né, frente ao não sentido, né, trazido muitas vezes pelo paciente. Acontece que, né, reconhecer esse nonsense, como chama o Winnicott, é importante para o paciente porque, às vezes, justamente o que ele está buscando é um estado de relaxamento pré-verbal, também um estado de relaxamento pré-verbal, o que é algo que remete às nossas fases arcaicas, ok? Então, assim, como o Winnicott ele é um autor que está muito preocupado em tratar questões que muitas vezes são não neuróticas, né? É importante entender que esse relaxamento, né? E aí ele vai falar do princípio do relaxamento. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Sim, Perfeitamente. estamos. Ah, então ótimo. O vídeo de Tá vocês todo também. mundo quietinho, né, prof? Não, mas ótimo, não é por isso, é porque o vídeo das pessoas ele tá dando uma picotada para mim. Daí eu pensei, eu já tô meio assim, Não, prestando. tá correndo tudo tranquilo. Quando tiver algum probleminha, a gente avisa, tá bom? Então, beleza, me avisem aí, tá, joia? Então vamos lá, né? Vamos seguindo, a gente vai fazendo os outros comentários juntos aí. Então, é possível que esses temas reflitam nos dois tipos de sono, muitas vezes chamados de REM e NREM, né? Movimento rápido dos olhos e movimento não rápido dos olhos, nas siglas em inglês. Para desenvolver o que tenho a dizer, utilizarei a seguinte sequência. Então vamos lá. Letra A. Relaxamento em condições de confiança baseadas na experiência. Olha, gente, o princípio do relaxamento, como eu já disse a vocês no encontro passado, é algo que já vem lá de trás do Ferenczi, né? Ferenczi trazia um texto, né? Um texto muito interessante que eu acho que vale a pena, inclusive, a gente trazer, que chama neocatarse, né? E o princípio do relaxamento. Então, a ideia do relaxamento já está assim sendo importante na psicanálise, na teoria psicanalítica já há muito tempo. Mas o Winnicott retoma isso à sua maneira, como ele faz com todas as coisas. Ele reescreve à sua maneira. O que eu acho que é uma maneira muito bonita de estudar, e eu inclusive acho que todos nós deveríamos fazer algo parecido, né? Que é tentar reescrever aquilo que a gente estuda à nossa maneira, certo? Não para necessariamente passar o conhecimento adiante, mas para que a gente possa formular aquilo que a gente está entendendo da maneira como a gente consegue elaborar com os nossos próprios meios. Porque senão a gente começa simplesmente a fazer repetições, né? E essas repetições
elas são assim vazias, são frias, né? São mortas. E a gente quer um pensamento que seja vivo. Esse pensamento, para que seja vivo, ele pensamento precisa ser elaborado, tá bem? E elaborado é reconstruir aquilo que a gente lê nos nossos próprios termos, tá bem? Então, o princípio do relaxamento para o Winnicott, né, tem a ver com um tipo de regressão, né, um tipo de regressão no qual a gente consegue atingir estados mentais, não é? De um mundo pré-verbal, tá? E a partir do momento em que a gente consegue, então, através da experiência de confiança no ambiente, chegar nesse estado de relaxamento, aí então a gente consegue simbolizar as coisas, né? Senão a gente não simbolizaria as coisas, a gente só repetiria de uma forma imaginária, né? Então, para quem gosta de Lacan, é só a gente pensar. Esse tipo de conhecimento está sendo elaborado a ponto de eu conseguir alterar o meu simbólico, ou é algo que está sendo assim reproduzido na ordem do imaginário, né? Se é na ordem do imaginário, é uma coisa que a gente ainda não se apropriou. E para que a gente possa se apropriar para o Winnicott, é importante que haja, não é, esse relaxamento, não é, que é um estado que nos deixa assim mais propícios ao brincar. E o brincar não tem nada a ver, né, com alguma coisa que tem que ser sempre assim risonha, não é? Que tem que ser. Não, o brincar muitas vezes é doloroso, o brincar muitas vezes ele nos custa muito, é, é, nos custa muita angústia, né? Mas ao mesmo tempo é somente nos entregando, né, esse espaço do brincar é que a gente consegue então condições suficientes, não é, para elaboração, tá bem? Então a promover um espaço de relaxamento para o paciente é uma coisa que é mais assim específica do que a palavra no senso comum, mas a gente pode tentar ir por aí dizer que o relaxamento é um princípio, é um fator condicionante da análise, né? Então vamos para a letra B, que vai dar uma continuidade interessante para isso. Então, se o relaxamento em condições de confiança baseada na experiência, né, foi o primeiro, o segundo será atividade criativa, física e mental, manifestada durante a brincadeira, né? Vejam, no Instituto, não é, a gente tenta justamente fazer uma coisa que tem como pano de fundo essa ideia do Winnicott, né? Que a ideia é o seguinte: bom, a gente criar um espaço que seja um espaço seguro, não é, para nós, para que a gente consiga então estudar psicanálise, mas também formar uma ambiência no qual a atividade criativa seja possível, no qual o brincar com a própria construção do conhecimento psicanalítico, né, seja possível, né? Então, assim, a gente vê muito psicanalista sisudo, não é? A gente vê muito psicanalista, assim, muito, principalmente aqueles que tendem mais assim para a academia, né? Tratando assim os temas assim com um tipo de seriedade, porque veja só, o brincar pode ser sério. Aliás, o brincar só funciona, só é interessante para a criança quando é um brincar sério. Por exemplo, você já vai jogar futebol. Se você for jogar futebol e de repente você está lá é, 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 boicotando o jogo, tá chutando a bola para fora, assim. Não, o legal do jogo é quando justamente você joga sério, né? Você joga para ganhar, você joga para entender, você joga para conseguir alguma coisa. Então, é um jogo, né? Mas ao mesmo tempo, abandonar-se nesse estado de jogo ou entregar-se ao estado do brincar é justamente o que a gente precisa para poder reelaborar ou elaborar, né, novas possibilidades de mundo, tá bem? Então, quando a gente está estudando psicanálise, de certa forma, é isso que a gente está fazendo, se a gente estiver fazendo bem feito, não é? De uma forma, assim, enfim, de uma forma que tenha o sentido do jogo, tá bem? E ser a somatória dessas experiências, formando base para um sentimento de self. Então vamos lá. A base para o sentimento de self é, por um lado, confiança no ambiente, né? Um relaxamento
não é? Baseado em condições da experiência. E aí lembre-se que daí o Winnicott traz muito essa ideia de que a psicanálise é uma experiência, né? É uma experiência, é uma psicanálise do ser, né? Não do entender. Isso muitas pessoas às vezes têm essa dificuldade em compreender esse tipo de questão, porque elas vão para a análise muito no intuito de compreender as suas questões. E às vezes a gente recebe pacientes, né, que dizem assim: poxa, mas eu já entendi as minhas questões. Eu entendi que o meu ponto foi quando eu tinha 12 anos e aconteceu tal coisa, e aí de repente eu passei a ser diferente. Pois é, mas entender resolve? Gente, entender não resolve. A gente sabe que entender não resolve os nossos sintomas neuróticos, não resolve os nossos sintomas não neuróticos. Entender só é mais uma atividade ligada a um tipo de gozo, né? E a gente precisa ir além. Agora, para ir além, é preciso, então, de relaxamento e de criação, né? Essa criação e esse relaxamento que, somados, não é, formam a base para uma experiência de self, também? Ou seja, uma experiência de si mesmo. Essa experiência de si mesmo para o bebê, não é? Só pode acontecer com esses dois itens, não é, sendo preenchidos. Fala, Aline, Podia falar um pouco mais desse entender e dessa atividade de gozo? do entender e do gozo em entender? Sim. Ó, veja só, o nosso eu é formado por uma série de organizações defensivas. Uma das nossas organizações defensivas, assim, mais maduras, mas ao mesmo tempo também mais complicadas da gente lidar, é justamente a racionalização e a intelectualização. Então, são defesas do ego, não é, que são usadas para manter o recalcado recalcado, manter aquilo lá inconsciente. Então, o que que a gente se propõe? Bom, a gente está falando que a gente está se propondo a realizar mudanças na estrutura da fantasia. Uma análise, ela deve se prestar a uma mudança, a uma alteração na estrutura da fantasia. Agora, é porque eu entendi fatores que foram potencialmente traumáticos da minha história e eu consegui fazer uma construção e eu escrevi um artigo sobre isso. Veja, é engraçado isso, né? Eu, quando comecei a minha análise anterior, né, que agora eu mudei de análise, mas a minha análise anterior eu fazia, enfim, um diário de análise, e aí eu tentava ficar ligando aquilo que eu estava estudando com aquilo que eu estava vendo na minha terapia, e de repente eu comecei a encaixar a minha terapia naquilo que eu estava lendo, porque tinha que ter alguma coisa ali, não é, que eu estava estudando e de repente ia me ajudar a me entender melhor. Bom, mas a psicanálise, de entender melhor, essa psicanálise não adianta. Ela não resolve os nossos problemas, porque ela não muda a estrutura da fantasia. As coisas da fantasia continuam lá e a gente continua sofrendo com os mesmos problemas, só que agora a gente entende um pouco melhor sobre como que talvez eles se formem. E aí, muitos pacientes nossos padecem justamente desse tipo, né, de resistência. Por quê? Bom, a cada vez que uma coisa desagradável surge, você resiste, porque daí você transforma aquilo cognitivamente, não é, numa explicação racional e fala, tá aqui sou eu de novo tendo isso, mas deve ser porque quando eu tinha 12 anos aconteceu tal coisa. Ou seja, esse é um problema. E não é isso que a gente quer. A gente quer fazer uma alteração que é mais profunda. Essa alteração simbólica, ela demanda que a gente, então, se entregue a um processo que é mais profundo, justamente porque ali a gente não sabe. Mas a gente não precisa exatamente saber. A gente precisa mudar a forma como a gente filtra o mundo através da nossa fantasia. Então, quando a fantasia, depois de muitos movimentos que a gente pode chamar de movimentos do brincar, seja esse um brincar mais ligado à linguagem, seja esse um brincar mais ligado às atuações e às interpretações possíveis sobre as atuações, né? Então, aí a gente começa a perceber que a gente começa a ter sonhos diferentes, que a gente começa a ter fantasias sexuais diferentes, que a gente começa a querer outras coisas que a gente não queria antes e a não querer coisas que a gente queria anteriormente. Ou seja, há aí uma alteração
inclusive uma alteração desejante, percebe? Porque eu começo a ter uma certa potência que eu não tinha para fazer tal coisa, e começo também a perder potência para fazer outras coisas. Então, o que eu assim, reivindico aqui com vocês é que a gente abra um pouco mão no espaço analítico da compreensão, né? E, em lugar da compreensão, a gente abra espaço para esse relaxamento e criação do brincar, tá bem? E aí, com isso, a gente vai criando uma espécie de autenticidade, e essa autenticidade tem a ver com você levar para fora do espaço da análise esse movimento do brincar, levar para fora do espaço da análise, entender que, poxa vida, isso é um jogo, isso são jogos, isso são maneiras de se colocar no mundo, e esse jogo eu quero participar muito ativamente. Esse eu não quero, mas a gente esteja participando, seriamente ou não, de uma série de jogos, tá bem? Uhum. Então, eu não sei se eu respondi ali, mas é por aí Foi, que foi eu vejo. ótimo. Foi ótimo, porque eu tenho um paciente que ele fala tanto eu não estou entendendo, como esse entendendo aparece, assim, Isso, isso. não tem uma sessão que esse entendendo, Ele fala, né, pois não, é, mas você quer entender? Você quer entender ou você quer mudar? Porque no final das contas, às vezes a gente quer não mudar, não ter que mudar. E às vezes entender é a forma mais consistente que a gente tem para não precisar mudar. Você fala, não, eu uhum, entendi, eu sou assim por causa disso, mas eu vou continuar sendo assim porque chega na hora eu não consigo ser diferente. Né? Então, a gente não quer só entender, a gente quer realmente que as pessoas possam conseguir transformar alguma coisa importante, né, para elas e encontrar com seus vazios, as suas faltas de sentido e dizer que eu não preciso entender. Aqui simplesmente talvez nem tenha o que entender, e na verdade, se tiver, não importa tanto, né? Então, esse movimento de levar o paciente a não se preocupar tanto em entender, mas a brincar com seus sintomas, né? Brincar com as suas falas, com seus atos falhos. É engraçado isso, né? Como que às vezes o paciente chega no começo da análise, ele tem um ato falho e fica apavorado, porque daí você pontua e ele, não, não, mas o que eu quis dizer foi tal e tal coisa. Fica bravo. E aí depois ele começa a ter atos falhos, fala, minha cabeça, meu Deus, como é que saiu isso? Cara, impressionante. E aí começa a brincar com o próprio inconsciente. É daí que vem, então, uma mudança da postura subjetiva, né, que daí possibilita uma série de outras possibilidades que essa vida desse paciente não estava alcançando. Mas é isso, é alcançar algo vivo. Fala, Fábio. Essa parte aí do Winnicott que você está apresentando agora, não consigo não pensar no texto do Freud lá, do relembrar, repetir, elaborar, né? Aham, E isso. como é que você vê, que parece muito, reverbera muito para mim nessa ideia do Freud, né? Do elaborar e tal. Isso. Mas é isso mesmo ou você acha que não? No Winnicott tem ainda um outro modo de entender, de ter, obviamente, mas como é que você vê essa similitude, essa diferença em Eu relação a isso? acho que tem uma semelhança enorme, né? Porque no final das contas é o texto do Freud falando sobre a elaboração, e aí a ideia é que se a gente pensa nessa sequência, recordar, repetir, elaborar, a gente deveria só acrescentar algumas coisas que daí o Winnicott ele acrescenta outras, mas a gente pode pensar assim. Em primeiro lugar, não é bem recordar, repetir, elaborar. No fundo seria recordar, repetir, 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 reticências, e aí em algum momento elaborar, que não se sabe quando, assim, mas talvez no meio dessas repetições, Isso é elaborar, talvez, né? é isso, é elaborar. Pois é, mas o elaborar ele não vem assim como uma coisa que tem uma relação de causalidade assim tão clara com um tipo de coisa. Ou seja, não foi naquela sessão, porque de repente eu descobri que quando eu era pequeno eu caí do cavalo e aí me deixaram lá e papapó. Enfim, tá, pode ser. Mas isso pode ajudar. Mas veja, não é o insight que o insight, né, é uma coisa que traz algo, né, que estava ali um pouco do mundo da intuição e ele traz para o nosso consciente. Enfim, não é exatamente o insight que vai fazer com que algo seja elaborado. Você pode ter um insight e mesmo assim continuar
com as mesmas pressões assim, inconscientes, sem conseguir dar vazão para as pulsões. O que eu acho que vai se reorganizando é que quando há essa transformação na fantasia, a partir da repetição, mas veja só, a repetição ela é uma coisa complicada, porque se a gente pensar na repetição como um princípio assim ligado à pulsão de morte, né, aquela repetição do traumático, a gente muitas vezes vê que as pessoas elas não repetem para elaborar, elas repetem para tentar tornar suportável alguma coisa, Repete para entende? ficar Então no ela gozo neurótico mesmo. e aí justamente produz o gozo neurótico. Seria uma coisa interessante até de a gente puxar do Lacan, mas a ideia é que a repetição em si não é o que há de mais interessante, mas a repetição, quando feita dentro desses princípios do relaxamento e da criação do brincar, né? Aí a gente está falando de uma outra coisa. Porque a análise ela deveria justamente promover condições para que a pessoa possa fazer essa repetição, mas agora com os fatores assim diferentes, porque talvez o resultado que ela esteja buscando ali vai ser diferente. Por exemplo, vamos tomar assim uma pessoa que tinha um pai que era muito agressivo, né? Então ela era uma mulher, agora é uma mulher e ela continua encontrando homens assim também alcoólatras como o pai, e ela só se apaixona por esses homens alcoólatras e agressivos e que repetem o comportamento do pai. Isso tem a ver com uma repetição, mas é uma repetição mortífera. O que que a gente está buscando na análise? Bom, está buscando que essa pessoa ela traga, e aí no movimento de atualização, mediante a transferência, ela vai buscar também repetir algo do relacionamento com o pai, mas agora o resultado vai ser outro. Agora, o analista que tenha compreendido esse processo de repetição vai dizer, bom, então é isso, né? Tudo que eu não vou ser é esse pai agressivo que ela está projetando em mim. Por isso a gente nega a demanda, essa demanda é inconsciente. A gente nega a demanda por quê? Porque o tempo inteiro ela vai estar te provocando para que isso aconteça. Muitas vezes através de um movimento de identificação projetiva, por exemplo, que é um movimento é um mecanismo defensivo, inclusive pré-verbal, né, e arcaico, né, que a Melanie Klein traz, e a gente está estudando no curso da Melanie Klein, mas que a ideia é isso de você poder, então, dessa vez você não cair, né? Você não cair justamente aquilo que está sendo projetado em você, tá bem? Então, isso aí eu acho importante da gente dizer. E eu acho que, eu não sei se respondi, Fábio. Você acha que está Uhum, suficiente? claro, claro. Bom. Então, vamos lá. Fala, Aline. Eu peguei lá o lembrar, repetir, perlaborar, enquanto o Fábio falava, porque eu li há pouco tempo, e aí me veio à memória, eu falei só um trechinho que eu acho que conversa aqui com o que Claro, fica à estava vontade. falando, hein? Fica à vontade, né? É, não sei se alguém tiver fácil, tá? Eu estou com essa edição aqui, que aí a pessoa depois pode ir lá Ah, da autêntica, né? Joia, ótimo. autêntica na página 154. Uhum. Aí fala, podemos dizer que o analisando não se lembra de mais nada do que foi esquecido e recalcado, mas ele atua com aquilo. E aí eu começo a lembrar também da coisa do brincar, né? De estar ali de uma forma, né? Ele não reproduz como lembrança, mas como ato. Ele Isso. repete sem, obviamente, saber que o repete, né? Que é justamente essa atualização que você estava trazendo, né? Essa repetição sem perceber, né? Aham. E aí, logo depois, na sequência lá na 155, no último parágrafo, vai falando também dessa questão da transferência, né? Da obsessão da repetição com a transferência e a resistência. Então, assim, não vou Uhum. prolongar, não, mas fica só a dica, né? Porque o Fábio trouxe, e como estava E- fresco, assim, na memória aqui a página, né? Que está, inclusive, aqui Uhum. destacada. Aí depois, quem quiser dar uma lidinha, eu acho que vai completar, assim, vai fazer Ótimo, esse ótimo. circuito aí, tá bom? Muito bom. Obrigado, Aline. É isso mesmo. É muito interessante a gente falar o seguinte, gente, não dá para a gente pensar como se o Winnicott tivesse inventado essa ideia do brincar. Veja só, no Além do Princípio do Prazer, o Freud já traz essa ideia do fordar, né, que é justamente um jogo, veja só, é uma repetição que o netinho dele está fazendo com o carretel, puxando para perto, e jogando para longe, falando, vó,
seja, ele está ali num movimento de elaboração, e esse movimento de elaboração tem a ver com o brincar, e esse brincar, a princípio, tem a ver com a repetição, não é? O jogar para longe e trazer para perto, jogar para longe e trazer para perto, em algum momento, bom, porque ele está ali seguro, a criança está segura, está sem a mãe por perto, mas ao mesmo tempo ele está tentando simbolizar essa ausência da mãe, de acordo com a interpretação do Freud. Bom, então isso estava no Freud. Mas a ideia é que aqui o Winnicott ele está esquematizando de uma forma assim, um pouquinho mais complexa, não é? Essa ideia de como que se dá, então, essa possibilidade do brincar. E ele fala, bom, a princípio, o brincar só pode ocorrer se houver um ambiente suficientemente bom, né? Esse ambiente ele precisa ser um pouco desafiador, porque senão a criança ela não precisa se desgrudar do seio da mãe, e se ela não precisar se desgrudar do seio da mãe, ela não tem por que querer brincar com o mundo, não é? Então, não pode ser assim, e também não pode ser ruim, né? No sentido de que, então, ele não confia no mundo, não é? E ele não tem confiança suficiente para relaxar e brincar. A criança que brinca é aquela que pode relaxar, tá certo? Então, é bom o adulto que brinca também, né? E eu acho que muitas vezes, principalmente quando a gente está tratando de transtornos não neuróticos, né, tem muito a ver com a gente buscar esse princípio do relaxamento, para que daí então o brincar possa começar a acontecer em análise. E nesse sentido, gente, eu vou passar assim uma orientação prática para vocês, que eu vejo como muito útil na clínica, que é o seguinte: quando a gente recebe um paciente que está assim muito cheio de resistências, tá? Ele chega, às vezes não fez análise e tal. Como é que você convida esse paciente para brincar? Bom, em primeiro lugar, não é o brincar, em primeiro lugar é o relaxar. E esse relaxamento, às vezes, vai levar algumas sessões para que você conquiste com o paciente, não é? Mas muitas vezes o paciente ele chega e ele não consegue, ele está cheio das defesas e ele vai te contar: não, a minha vida foi isso, isso, isso e aquilo, depois aconteceu tal e tal e tal e tal, mas ele não consegue jogar com nada. Aí você fala: mas você não acha que essa árvore aí que aparece nesse teu sonho tem a ver com o que você falava da tua infância? Ele fala: não, nada a ver, não tem a ver, não tem a ver, vou continuar falando, tal, 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 tal. Ou seja, essa impossibilidade ambiental deve ser, em primeiro lugar, suprida, né? E o paciente deve se sentir justamente à vontade, né? Relaxado, mas no sentido assim, mental, não é? Para que ele possa, então, começar a buscar umas tentativas de brincar com as suas narrativas, né? De brincar com a sua própria discursividade. Então, e de brincar também com as suas ações, ou seja, aquele paciente que fala: puta merda, cheguei atrasado hoje, mas isso aí deve ter alguma interpretação, né? Vamos fazer isso aqui, porque eu quero saber o que que eu tô fazendo, que eu tô te atacando de alguma forma aí, como é que é isso, né? Ou seja, o paciente já entende que deve ter alguma questão inconsciente e começa a brincar com o inconsciente. Agora, quando a coisa ainda é muito tensa, ele não pode brincar, porque é tudo sério. Ele chega e fala: aconteceu tal coisa, e aí ele precisa mentir, então aí ele não pode ser autêntico, e daí então o movimento da análise talvez seja esse movimento no qual a gente possa cada vez mais ir para o lado do brincar e cada vez menos para o lado do mentir, porque a gente mente, inclusive para nós mesmos, o tempo todo. Se a gente puder mentir menos depois da análise, tá ótimo, né? A gente está mentindo menos, a gente está entendendo que, ixi, cara, isso aqui acontece comigo, meu Deus, o tempo todo. Então, vamos dar risada disso e vamos seguir em frente. Não quer dizer que, né, precisa ser uma coisa alegre, mas, cara, a gente precisa enfrentar os nossos sintomas. Então, é por aí. Eu vou continuar aqui a nossa leitura, lembrando que é justamente isso que o Fábio e a Aline trouxeram, né? Ele está sendo, novamente, freudiano, né? Para quem gosta de dizer que o Winnicott rompe com Freud, isso eu acho uma bobagem. Então, vamos lá. A Professor, somatória... por favor, Oi? por favor, Catamara aqui. Oi, Catamar. Bom dia novamente. Antes do seu prosseguir. É, no caso desse brincar associado à narrativa, seria um brincar de uma forma, uma narrativa despojada, não é isso? Uma narrativa de uma forma como o senhor citou mesmo, assim, uma forma debochada, assim, não é, eu falei, escapou aqui o debochada, que eu acho que também É, não tem problema, né? Não teria problema. Mas assim, de também uma forma não. mais espontânea, despojada, né? Assim, A gente como quer que eu acho que acho que a autenticidade seria a palavra assim que
que enfim, é a palavra que ele usa, né? Então, esse brincar autêntico é um Achei movimento interessante. criativo, né? Da questão da narrativa despojada, achei muito interessante. Uma outra coisa que poderia ser também, que geralmente eu vejo ser utilizada, é a questão da pintura, Uhum. né? Que, assim, de uns tempos para cá eu vi menos nas livrarias, mas ontem mesmo aqui na minha estante encontrei um livro, né, cheio de desenhos para relaxar, de pinturas para adultos e tal, e eu resolvi, por coincidência, a gente está falando disso hoje, do brincar, eu resolvi, vou reutilizar esse livro. Observei que tem poucas páginas pintadas e que eu parei e aí eu vou retomar. Mas comer E, agora? Não, não, vou fazer aqui ainda. pois é isso, professor. Pode continuar e obrigado. Ótimo. Não, então veja só. Em relação a essa questão dos instrumentos e da ludicidade, eu acho que é muito importante a gente levar em consideração e pensar assim, por exemplo, eu tive uma paciente adolescente, né, e ela tem assim, uma tirada muito interessante. Eu falei para ela, bom, ela me estava dizendo que ela gostava muito de pintar, que ela tinha esse hábito, né, de pintar. E aí eu peço, então eu falo, poxa, mas você conseguiria fazer um autorretrato e me trazer na próxima semana? Eu falo, consigo. Fazer um autorretrato, veja só. Estava imaginando que ela ia pintar a própria face, né? Ela me traz uma paisagem. Não é, mas não era um autorretrato? Ela falou, é um autorretrato. Eu sou um jardim. Aí eu falei, oh, interessante, gostei. Aí já me Poético. pegou, né? Já falei, quase que eu abracei ela na hora. Falei, mas meu Deus, muito obrigado. E aí eu falei, cara, mas que bacana, você é um jardim. E olha só, e essas sombras aqui no jardim? Ele falou, essas sombras são perigosas, ela veio me falando. E aí eu falei, mas por que que são perigosas? Porque essas sombras estão cheias de abelhas. Aí eu falei, é mesmo? Então quer dizer que se botar a mão lá, a abelha, então vai picar ela. É claro, você está louco. Foi bom, então ela vai me falando assim, que ela está falando dela, naturalmente, né? Ela não é um autorretrato, ela está falando que nela há sombras e abelhas. E aí, de repente, ela me fala o seguinte: ela fala, ai, eu não sei, eu tô assim tão complicada porque a minha mãe é uma pessoa muito agressiva e eu não consigo responder, eu não consigo fazer nada, eu me sinto como uma abelha sem ferrão. Aí eu falei, opa, daí eu lembrei, né? Falei, mas você não tinha pintado, né? Tinha umas abelhas ali naquela tua pintura, será que elas são sem ferrão? Porque você falou que elas eram perigosas. Aí ela falou assim. Então quem sabe eu seja uma abelha que não sabe que tem um ferrão, né? Aí eu falei, puta, cara, eu amo essa paciente. E aí, infelizmente, a mãe dela tirou ela da análise, porque às vezes os pais são esses imprestáveis que fazem esse tipo de coisa. A menina tava voando, cara, enfim, maravilhosa, assim, uma artista. E eu adoro fazer análise de adolescente, justamente porque eles trazem essa possibilidade criativa, assim, às vezes muito afloradas, quando desenvolvem uma transferência bacana. Então, esse foi um caso, né? Ah, mas é isso, era só para ilustrar para vocês como que a ludicidade, muitas vezes, permite um espaço da criação e do brincar, né? Então, eu gosto muito de ir por aí, né? Prof, Vamos lá. Oi. é, pro- prof, essa sua analisanda é a mesma que uma vez foi para análise e tinha um, um negócio de marimbondo, uma casa de marimbondo no caminho? Não, essa é outra. Essa é uma outra paciente. Essa é uma paciente adulta, né? Que ela vinha dizendo, então, que é engraçado, né? Minhas pacientes têm coisa com ferroada, né? Mas é porque talvez seja o que eu preste atenção, assim. Mas essa outra paciente, ela vinha para análise falando, puxa, eu tinha certeza que eu ia ser picada por um zangão enquanto eu vinha para cá. Eu falei, nossa, mas que certeza mais específica, né? Ser picada por um zangão. E aí a gente começa a falar e tal, e ela começa então a me dizer que, né, mas por que zangão? E por que essa coisa de ser picada? E papapá, e de repente ela fala, pois é. E esse medo, né, que eu tenho assim dos homens, de todos os homens. Então, eu falo, tá, e será que essa coisa de ser picado por um zangão, né? Isso mesmo. E aliás, eu acho que devia ter alguma coisa a ver com eu vir aqui
e tá aqui sozinha com você e tá com medo de repente acontecer alguma coisa comigo. Eu falo, pois é, mas olha que interessante. E você tá com medo agora? Você tá sentindo alguma coisa? Eu falo, não, não tô. Mas é engraçado como a cabeça da gente é, né? Eu falei, pois é, engraçado. Daí isso vai se desenvolvendo e de repente ela deslancha na análise, fica, tipo, traz assim uma enxurrada de coisas importantíssimas e ela começa a brincar. Porque daí, de repente, esse zangão não é mais tão perigoso, e daí talvez esteja tudo bem ela poder estar ali, ser ali. Mas perceba como é um movimento de que nessa experiência com o analista, é uma experiência, entende? As palavras elas estão ali circulando, elas são importantes, mas a experiência, a experimentação de um espaço de relaxamento dela, né, ali é que permite, então, que ela possa elaborar a ideia de que ela mesma tem medo desses homens e que o analista é mais um homem e que esse analista é perigoso e que de repente talvez o analista não é mais perigoso e daí ela sonha e ela traz o seguinte sonho para mim, que é um sonho de elaboração. Ela fala, pois é, lembra que eu tinha assim um cara que eu morria de medo dele, de que acontecesse alguma coisa? Era um homem. Eu sei que aparece esse homem no meu sonho e de repente eu estou tentando atravessar uma ponte e aí eu vejo que só tem ele lá e eu penso que ele vai me atacar e daí sabe o que ele faz? Ele pega e me ajuda a passar pela ponte. Aí eu falo, então o homem te ajudou a passar pela ponte, ele não te fez mal. Ela, é. Eu falo, poxa, que bom! Ou seja, a fantasia dela mudou, a estrutura da fantasia dela mudou. É como se o inconsciente dela estivesse apresentando para ela as coisas de um outro ponto de vista. Ou seja, agora ao invés de eu estar com medo do homem, não, esse homem me ajuda e eu atravesso essa ponte. Olha que bacana, ela traz isso e eu, puta, né? São sonhos que eu adoro. Eu falo, cara. Esse sonho eu posso usar nos meus. Eu pergunto, né? Esse sonho eu posso usar nos meus. Eu dou umas alteradas, jamais falo nome, mas assim, aí em geral elas falam, não, tudo bem, você pode pegar. Tá bom. Uma coisa É, interessante, ela usa na narrativa dela é, os dispositivos, né, da linguagem, no caso, quando a gente fala em análise de discurso. Então, ela usa dispositivos metafóricos, né, quando ela é do zangão. isso. Isso é minha observação, né? Aham, Usa também a negação, né, quando aí ela vai ela diz que dê a ideia, de repente, de que esteja com medo de sua pessoa, porque é um homem, aí depois ela nega, não, sim. não estou com medo, né? Então, assim, interessante, né? Essas- Mas você sabe que eu acredito que nessa parte, justamente por causa do relaxamento que ela vai obtendo na análise, e ela vai percebendo que aquele movimento transferencial dela não é um movimento assim perigoso, mas é um movimento que ela consegue se sentir à vontade mesmo, porque dá para ver que a pessoa está à vontade ou não, sabe? Eu acho que é o tipo da coisa que a gente repara, inclusive no gestual, né? A gente percebe, a gente não interpreta só as palavras, a gente interpreta também como as pessoas se portam, né? Na frente do analista e tal. Então, uma pessoa que está receosa de falar, ela vai ter uma série de defesas, inclusive na postura, mas também na maneira como ela articula as palavras e tal. E aí, de repente, esse momento ela se solta na cadeira e fala: É, não tem perigo nenhum. E assim, não tem, cara, não tem. Ali a gente está falando na linguagem da ternura, percebe? A linguagem do amor erótico adulto, isso fica longe desse movimento da análise, entende? Então, essa linguagem da ternura, que é uma coisa do Ferenczi, né, que a gente oferece aos analisandos, é justamente o que faz ela perceber que aquele zangão ali não vai preocupar ela, entende? Não vai ter problema, tá bom? Então, vamos lá. Eu continuando aqui, né, a gente está chegando numa parte nova, que é justamente um caso. Então, eu quero só terminar aqui com vocês para a gente ir para o caso ilustrativo. Então, a somatória ou reverberação depende do que o terapeuta ou amigo de nossa confiança recebeu a comunicação indireta. Devolve ao indivíduo, nessas condições altamente especializadas, o indivíduo consegue se formar e existir como unidade, e não como defesa contra a ansiedade, mas como uma expressão do eu sou. Veja só, tudo o que o Winnicott está falando cara, o que a gente quer é que o indivíduo possa se formar como uma expressão do eu sou. Eu estou vivo. Eu sou eu mesmo, não é? Isso é o sentimento de self, tá? E o sentimento de self não é dizer eu sou
médico, eu sou fulano, eu sou bom, eu sou. Não, eu sou. E a expressão desse eu sou é o nosso movimento criativo. Esse eu sou, não é, de certa forma, que não tenha a necessidade de um complemento, não é? É simplesmente eu sou, não é? ah, é o nosso movimento vivo, tá bem? Por isso que eu acho que essa é uma psicanálise assim muito ligada ao vivo, entende? Por isso que essa psicanálise precisa ser viva, né? Não pode ser uma macetação enfim, de palavras e palavrórios e coisas e tal. Então, a partir dessa posição, tudo é criativo. Vamos ver o caso ilustrativo? Vamos lá. Desejo utilizar o material dos registros de uma mulher que está se tratando comigo e se consulta uma vez por semana. Antes de vir até mim, ela havia feito um tratamento por 6 anos, com 5 consultas semanais, mas acreditava que precisava de sessões sem hora para acabar, o que eu só seria capaz de fazer uma vez por semana. Em pouco tempo, definimos que as sessões teriam 3 horas de duração. E mais tarde reduzimos para 2 horas. Isso até é uma coisa que eu acho bacana, né? Que a ideia de que, vamos ter sessão de tempo variável? Vamos, mas também pode ser para mais, né? Precisa ser sempre para menos a sessão variável? E essa é uma questão que eu acho que a gente podia pensar, porque, claro, né? A gente tem que organizar nossas agendas e tudo mais, mas a gente pode organizar, inclusive, pensando que talvez alguns pacientes vão precisar, talvez, de mais tempo. Enfim, vamos lá. Não estou sugerindo a vocês que façam nada, tá, gente? É só uma questão aqui do Winnicott dizendo que ele tinha sessões de 3 horas. Então, vamos lá. Mas eu concordo com a sua fala, professor. Eu acho que realmente tem analisantes que. Eu acho não, eu tenho certeza, pelo que eu vivo, que tem pessoas que precisam de um pouco mais de tempo. Uns 10 minutos a mais, outros 15, outros 2 minutos a mais, que faz a diferença. Pois é porque eu fico pensando assim, eu conheço a maior parte dos analistas que falam, tá, o tempo da minha sessão é variável. É variável, mas sempre para menos. Então, isso é uma questão meio, por quê para menos? Às vezes não precisaria ser para mais? Não sei, né? É porque eu preciso fazer um corte lacaniano. Tá, faz um corte lacaniano com 1 hora e 10 de sessão, não pode? Fala, Pois Fábio. é. Ou, quem que tá falando? Fábio. Essa coisa do corte lacaniano, até recentemente eu vi uma conversa aí de, eu já, com 40 minutos eu faço corte lacaniano, foi mais ou menos assim que eu ouvi. Com 40 minutos eu faço corte lacaniano. E assim, eu não sou lacaniano, mas assim, acho que isso até é um clichê do Lacan, assim, né? A questão não é o tempo, é justamente por não haver tempo, né? Justamente que ele fala do tempo lógico. Então, assim, a gente vê que na sessão, tanto a gente no lugar do analisando como no lugar do analista, parece que o assunto ele tem um time, né? E às vezes, beleza, você fala, nossa, deu 40 minutos e meio que aquilo continuar seria abrir uma outra janela, uma outra porta. Você fala, não, então vamos ficar por aqui para ver uma digestão, é uma coisa. Uhum. Agora, às vezes, assim, você vê que o assunto está quase, entendeu? Isso acontece sempre, assim, na minha... Quando eu estou como analista, isso acontece muito. Se eu vejo, assim, que vai dar 50 minutos e o paciente está naquele ponto, você fala, nossa, agora vai. E tá ali. Eu falo, eu tenho tempo depois? Eu falo, não, dane-se. Vamos lá, e daí vamos ver se vai. E geralmente, nesses últimos minutos da sessão, parece que há um Uhum. desprendimento, porque o paciente foi ficando à vontade, nesses últimos minutos, estoura a boiada. Pá, você Isso. fala, não, agora eu não corto nem ferrando. Moral da história, já deu 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15. Eu podia, dava tempo, não, deixa, porque e nesse sentido, isso a rigor estaria no procedimento do próprio Lacan, que é a ideia de tempo lógico. Então você tá fazendo um corte onde há uma lógica. Agora, qual é a lógica? Bom, a lógica que eu estou trabalhando aqui é essa. Então, é um tempo lógico. É um tempo Aham. lógico. Geralmente, tempo lógico não é porque é para menos, né? E aí dizer que o tempo lógico seria um tempo para menos seria não dizer um tempo lógico, mas em si um tempo logístico, né? O tempo logístico, é bem E o isso. jogo é outro, né? Não é Tempo verdade? logístico. Você consegue colocar 30.
coloca 30 pacientes por dia e cada sessão sempre tem um tempo lógico, em 5 minutos acaba a sessão, né? 20 minutos, pô, tempo lógico. Então, enfim, gente, eu não vou ficar sacaneando com o Lacan aqui hoje, não. Hoje não é dia. Fala, Aline. Mas eu quero falar. Fica à vontade. Eu também não Eu vou te quero impedir. sacanear, mas é porque eu fiz até uma nota um tempo atrás, e aí eu vou só ler essa notinha, Uhum, né? Porque estava rolando num grupo lacaniano essa discussão, e aí, né, aos colegas de ofício. Tempo lógico não é uma técnica. Tenho escutado os efeitos dessa tentativa e é necessário o pensamento crítico, a prudência e o tato. Nesse contemporâneo, que é marcado pela velocidade, quais são os efeitos das sessões de 15 minutos? Um uhum, tempo lógico que é sempre menor do que os 50 minutos? Ao tentar, ao tentar determinar o tempo da sessão de cada um, lembre-se que a paciência é do analista. uhum. Acabei. Ó, muito É bom. porque, assim, é algo que eu tenho escutado e me toca, e é sempre para menos, né? É sempre para É, menos. E aí a gente você, vê você tudo na dependendo do liberalismo. analista, se você pegar a agenda dele, é uma coisa que você já vê que ele está contando que o tempo lógico vai ser aos 35 minutos, e daí ele pode encaixar mais tantos pacientes. Então, assim, complicado, mas é uma questão ética, né, gente? Então, Eu tenho vamos lá. escutado. Enfim, né, a gente tem uma série de questões aí. Mas vamos lá. Que não é o principal desse texto, mas surgiu, né? A gente vai lidando. Então, se eu conseguir descrever corretamente uma sessão, o leitor perceberá que durante longos períodos evito fazer interpretações e, em muitos casos, fico em silêncio total. Essa disciplina rígida trouxe bons resultados. Fiz anotações porque isso me ajuda com as consultas que ocorrem apenas uma vez por semana e percebi que tomar notas não atrapalhava o trabalho nesse caso. Além disso, com frequência, alivio a mente ao anotar interpretações que não comunico ao paciente. Não é? Olha que importante isso, né? Que muitas vezes a gente quer falar, porque, cara, eu tive uma interpretação que é genial, mas não está na hora de fazer. Mas é genial. E aí você, às vezes, acaba não se aguentando e fala. E aí estraga o negócio, porque não era a hora. A interpretação daquele momento ela ainda estava violenta. Calma, anota, pode ser. Né? Para quem está atendendo online, isso é muito fácil. Para quem está atendendo assim presencial, a anotação já é uma coisa um pouco mais difícil, porque o paciente ele tende a ficar percebendo que você está anotando e a achar que você está dando mais importância para aquele momento ali. Quando às vezes você só está anotando um pensamento que você teve, uma coisa teve. Então, assim, eu acho, gente, que a anotação ela é uma coisa socialmente bem aceita. Eu só acho que, assim, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, atender com. E a gente fala isso, mas a gente ouve muitos casos disso. Atender com o celular por perto ou querer anotar coisa em celular, ou querer, assim, dar uma olhada porque o celular vibrou, sabe? Essas coisas eu acho que são, assim, desrespeitosas, né? Então, né, não é bom. Mas você atender com um bloco de anotação é uma coisa tão old school que as pessoas vão completamente entender que você só pode estar falando, escrevendo ali alguma coisa sobre consulta. Entende? Um bloco de papel, se você escreve, né, pode ser na frente, se for o teu estilo, mas eu acho que aí cada um tem o seu estilo, né? Aí eu não tenho, assim, uma sugestão super, assim, eu não sei, eu antes anotava, eu depois parei, eu estou conseguindo lembrar bem, assim, as coisas que eu preciso, mas enfim, aí cada um vai ver a sua necessidade. Então vamos lá. Minha descrição representa, porque daí aqui, ó, minha recompensa por não comunicar essas interpretações é ver que a paciente chega às mesmas interpretações, talvez 1 ou 2 horas depois, né? E aí é muito melhor, gente. Quando o próprio paciente que consegue fazer o trabalho sozinho, é muito melhor. Às vezes a gente pode dar uma ajuda, fazer alguma coisa, mas o nosso processo, né, quando dá certo, o paciente chega à mesma interpretação, o que significa que a tua interpretação estava certa, né? E aí é claro que vale a pena você não entrar num rolê narcisista de dizer, eu tinha pensado a mesma coisa. Ou você, tipo, querer dar uma melhorada na interpretação dele, falar, não, calma, ele vai melhorar também, vamos indo, né? Mas você pode puxar mais fios, né? Então, vamos lá. Minha descrição representa um apelo
para que todos os terapeutas permitam que o paciente desenvolva a capacidade de brincar, ou seja, de ser criativo no trabalho analítico. A criatividade do paciente pode ser roubada com muita facilidade por um terapeuta que sabe demais. Olha só, terapeuta que sabe demais. O que eu tenho visto, muitos terapeutas que sabem demais, que justamente dificultam o trabalho da análise, tá bom? Então, naturalmente, não importa o quanto ele de fato sabe, desde que consiga esconder esse conhecimento ou evite anunciar o que sabe. E aí é engraçado, gente, porque quanto mais iniciante é o terapeuta, mais dificuldade ele tem de esconder o que ele sabe, porque ele quer mostrar, justamente porque ele está inseguro. Né? Então, pô, eu preciso convencer esse paciente que eu sei. Aí daqui a pouco você pega o analisando, explicando sobre como funciona o processo de luto para o paciente, e que não sei o quê, e como que se dá uma elaboração. Daqui a pouco ele cita o recordar, repetir, elaborar, né, que a gente estava falando hoje, e fala, não, porque é isso. Gente, não, não. O que eu acho que, assim, às vezes num momento, assim, já mais um final de análise, a gente começa a entregar nossos próprios meios, né, e a dizer, olha, eu iria por aqui, veja só, porque daí a gente já começa a mostrar qual que é o caminho, né, para que também o paciente consiga fazer isso sozinho depois. Né? Ele fala, meu caminho é por aqui. Mas a gente não entrega o conhecimento não porque não queira, mas é porque a gente vai se intrometer na associação, na livre associação do paciente. E a gente quer que ele brinque, a gente não quer estragar a brincadeira. E eu acho que fazer uma interpretação prematura é justamente estragar a brincadeira. Né? É que nem quando alguém dá um spoiler, você vai contar uma historinha, né? E vai contar a historinha para criança, então o Chapeuzinho Vermelho saiu e tal. Aí vem o irmãozinho mais velho e fala, mas não sei o quê, e conta a história. Ou seja, estragou a história. Ele sabia demais e foi lá e contou, acabou a graça. A criança menor podia até já saber toda a história, mas a graça toda em fingir que não saber, até chegar lá, era todo aquele movimento que ela queria. Então, o irmãozinho sacana, mais velho, vai lá e estraga com a sua, enfim, com a sua intervenção. Então, as nossas intervenções devem ser essas. A gente não precisa dar spoilers, tá? As pessoas talvez consigam fazer seus movimentos do brincar por si mesmas. Então, tentarei demonstrar como me sinto ao trabalhar com essa paciente, entretanto, devo pedir ao leitor a mesma paciência que precisei ter durante o trabalho. Gente, então esse caso, ele é um caso assim, que não é tão pequenininho, e a gente está no final aqui, faltando 5 minutos. Eu gostaria de, ao invés de a gente ler o exemplo dessa sessão, a gente abrir para vocês poderem comentar nesses últimos 5 minutos o que que vocês acham sobre o que a gente está conversando hoje. Olha o corte lacaniano do Eduardo. Muito bem feito, por sinal, hein? Tá vendo? É isso, né? Não é um corte hipócrita, né? Mas é um corte, assim, levemente providencial, né? Na verdade, nem é um corte, porque no final das contas, eu estou justamente fazendo uma abertura, né? Abertura para pergunta. Vocês, no final da sessão, vocês abrem para considerações? Pode Mas abrir, isso é, pode não. mas é isso mesmo, o corte. Eu não vejo o corte como uma coisa ruim, eu acho que é uma coisa boa, é saber o momento onde parar. Isso, o corte é uma intervenção muito importante. Eu acho, assim, que a sensibilidade do analista passa justamente por saber quando aquele assunto. Porque veja só, o que eu vejo também é assim: superego do analista funcionando de uma forma que eu não vejo muito apropriada, que é o seguinte. Ele fica tentando, ele não pode deixar de jeito nenhum o paciente sair angustiado. E às vezes o paciente vai sair angustiado, tipo, é uma coisa que a gente não consegue evitar. E aí, uma coisa que eu acho muito curiosa são os analistas que começam a querer dar uma amarração naquilo que está sendo dito e você sente 5 minutos antes que ele está tentando te enrolar para conseguir terminar com um corte premeditado, assim, Um sabe? grande Ela está finale, né? olhando no relógio, é um falso corte lacaniano, porque no fundo o que ele está fazendo ele está olhando no relógio, ele está vendo que ali deu 40 minutos, e aí ele começa a pensar, puta, eu preciso terminar a sessão, e ele começa a falar, muito bem, então quer dizer que aquilo que você pegou lá no começo, e você vinha falando agora, aqui no final, chega nisso, não é isso? Aí o paciente fala, é isso, fala, então tá bom, ficamos por aqui. Perfeito, mas isso aí, gente, isso é forjado, entende?
Tipo, isso é um jeito de você terminar dando uma amarração para você não ficar angustiado. O corte seria já aquela coisa que você. Porque veja só, vamos ser muito honestos. Pensem nos analistas de vocês. Vocês já perceberam alguma vez eles fazendo coisa nesse sentido? Que era, cara, tô vendo que tá acabando, e aí ele tá dizendo, muito bem. Então, assim, para você, você acha que é o jeito que você. Sim, é isso. E você percebe que isso tem a ver com aquilo que você falou no começo da sessão? Ele, é mesmo. Ele, ficamos por aqui. Pô, gente, mas então, calma, isso aí só é um tipo de uma razão, mas é uma. Eu não vejo problema técnico nisso, assim. Eu só acho que, cara, sabe, a gente se liga, né? Vezes parece que perde o melhor até da coisa, né? Porque quando rola, porque não é sempre que rola, né? Às vezes a sessão, eu penso assim, né? Eu pelo menos eu venho lidando com o meu superego de analista assim, né? Tipo, olha, muitas vezes a sessão não é como a gente gostaria que ela fosse. A sessão é do paciente e a gente não encontra naquele momento um grande insight, está tudo bem, e estamos, né, lidando com aquilo. E daí mas vamos ter aquela sessão que realmente o cara trouxe o negócio lá no começo, que é super legal, e você fala, nossa, aí tem a ver com a sessão anterior, que legal, amarrei tudo. Aí você vai falar, olha, aqui eu tô vendo isso. Aí você fala, vamos ficar por aqui? Poxa, mas essa hora que era legal de devolver para ele, de ver como ele vai responder a essa tua leitura, né? Pode se cortar aí? Pode, mas Pô, mas olha, talvez não também, né? É talvez não. legal. Mas você sabe, Fábio, o que eu acho que é muito interessante, porque veja só, quando a gente lida com os nossos próprios incômodos, a gente provavelmente está lidando também com os incômodos do paciente. Então, por exemplo, eu já tive casos em que, bom, tinha chegado aos 50 minutos e aí, de repente, eu tô indo assim naquele momento, olha, é uma coisa inconsciente minha, né? Mas eu tô indo já com o dedinho ali naquele botão do encerrar, né? Para desligar a ligação. Enquanto isso, eu tô começando a me despedir. Falei, então tá, a gente se vê na próxima semana. No meio do que eu tô falando da próxima C, aí eu, buf, desligo. Aí eu falei, puta, e agora? Porque eu pensei, bom, agora eu mando uma mensagem, falar, puta, desliguei no meio do negócio. Eu falei, não, não vou fazer nada. Eu acho que não vou avisar. E aí o que que acontece? A paciente, que é uma paciente assim, histérica, assim, com traços histéricos muito marcados, ela começa a escrever, porque tem uma questão da demanda de amor, né? E ela fala, eu estou me sentindo completamente desamparada, porque você desligou no momento que você estava se despedindo, mas eu não soube se você ia falar alguma coisa a mais, e que não sei o quê, papapá. Ela escreveu um textão para mim, assim, xingando. Eu falei, interessante, leve para análise na próxima sessão. Adeus. E tipo, e ela, mas não pode, você vai me deixar assim. Falei, cara, ela tá precisando que eu não responda a demanda. E aí, justamente, eu causei um desconforto sem querer, ou sem querer querendo, né, do nosso inconsciente, mas de qualquer forma, causei um desconforto. Vou aproveitar isso para analisar na semana que vem, né? Falei, então quer dizer que, assim, na falta de saber o que eu ia falar, foi tão incômodo, por quê? Vamos lá. Então, essas coisas, gente, os acidentes, inclusive dizer, bom, terminamos por aqui. Tá, mas não tem nenhum sentido terminar por aqui que a gente não encerrou nada. Eu falo, pois é, não encerrou nada. Justamente, então vamos lá, adeus. E aí é interessante como que às vezes justamente as falhas do percurso, né, ou às vezes os desencontros, ou essas coisas, trazem novos materiais para análise, tá bem? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, e acho que a gente pode, então, na semana que vem, fazer essa. Tchau, tchau, Aline. Estamos desligando aqui também. Tá bom? Até mais, pessoal. Vamos lidar então com os nossos descontentamentos e angústias e nonsenses. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor, colegas. Até mais.